Olá, seja bem-vindo. Obrigado por acessar o nosso canal, a Web TV Piauí, esse canal que é especialista em Piauí e piauienses. E no vídeo de hoje nós temos duas boas conversas. Na primeira, você vai conhecer a caminhada, a jornada das poucas mulheres que até hoje se aventuraram na política piauiense. Política piauiense, de uns anos para cá, virou meio que um clube do bolinha, onde menina não entra, o que não é bom para a cidade. Na minha opinião, aliás, opinião pessoal, é que a ausência da mulher na política e no debate político empobrece a política piauiense. E na segunda pauta você vai conhecer a proposta de trabalho muito boa do advogado André de Paula, que acaba de se instalar em Piauí. Ele é um especialista em descomplicar a vida de quem está com a vida complicada em matéria de previdência social, aposentadoria, INPS, e etc, etc, etc. Portanto, se você está nessa situação, fica aí que a solução pode estar chegando para você. Bom, então vamos que vamos com uma pequena reflexão aqui. Há 200 anos a política piauiense tem sido 99,99% dominada por homens. Por isso eu já quero abrir essa conversa perguntando: por que é que até hoje a mulher piauiense não conquistou o seu espaço na política municipal? É a mulher que não entra na briga? É o homem que barra a entrada dela? Ou é o sistema político que bloqueia? Ou ainda, será que em pleno século XXI a mulher piauiense ainda se considera sem espaço de ação na comunidade? Eu não acredito que seja isso. Mas seja o que for, Piauí precisa repensar seriamente esse descompasso com o mundo atual, com o mundo moderno, onde a mulher está ocupando todos os lugares. Porque ao bloquear as mulheres, Piauí abre mão de grandes talentos que poderiam estar ajudando a pensar e a cuidar da cidade. Portanto, o Piauí precisa e merece mais olhares femininos nos seus cargos de comando político. Mas cadê a mulherada de hoje? Atualmente nós só temos a Shirley Faria na Câmara. Então, para dar uma inspiração aí ao bonde das meninas, hoje nós vamos relembrar aqui algumas mulheres piauienses. Aliás, poucas entre pouquíssimas que tiveram presença pioneira no nosso espaço político nos últimos 50, 60 anos. Veja bem, meio século ou mais de meio século. Então, a pergunta que já surge é: cadê a mulherada de hoje? Veja bem o descompasso da mulher na política piauiense atual. Há 63 anos atrás, em 1962, século XX, portanto, a piauiense Maria José Nogueira Pena foi eleita a primeira deputada estadual de Minas Gerais. Portanto, olha só, 63 anos atrás, uma conterrânea nossa, Maria José Nogueira Pena, foi a primeira mulher mineira a tomar assento na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Maria Pena foi deputada por 2 mandatos entre 1962 e 1970. Tem algo mais aí, além de ser a 4ª deputada mais votada no Estado naquela época. Portanto, só isso já deveria mostrar que a mulher piauiense é vocacionada para a política. Mas quem era essa Maria Pena? Maria Pena nasceu em Piauí em dezembro de 1901. Ela era filha do engenheiro José Nogueira de Sá, um homem de confiança do governo do estado que morou alguns anos em Piauí, em missão de trabalho, e acabou se casando por aqui. Nogueira de Sá hoje é nome de rua no centrinho de Piauí.
E a mãe de Maria Pena foi a dona Elódia, uma piauiense, filha do capitão Joaquim Alves Parreira, que foi o nosso primeiro administrador da cidade no início do século XX, 1901, por aí assim. E que hoje também é nome de rua. Em 1924, Maria Pena se casou com o político José Ribeiro Pena, que depois chegou a vice-governador de Minas, com quem ela teve 3 filhos. Mais tarde, ao se retirar da política, Maria Pena dedicou-se à assistência social no estado de Minas Gerais, uma área de ação onde ela atuou até o final da vida, em 2004, com 102 anos de idade. E bom, mas agora, para fechar a história, fica uma pergunta. Será que Piauí já não deveria ter lembrado de homenagear essa filha tão importante, tão exemplar no âmbito político como a Maria Pena? Afinal, a piauiense que apontou o caminho da vida pública às mulheres mineiras, piauienses e mineiras, merece um monumento, merece uma placa, merece uma rua, qualquer homenagem que seja, mas é preciso lembrar dela e registrar essa passagem dela pela história de Piauí e de Minas Gerais. Fica aí a sugestão. Bom, mas vamos seguindo aqui a trilha das pioneiras da política piauiense. A Maria Pena, como você viu, virou a primeira deputada mineira nos anos 60. Mas foi só nos anos 70, mais exatamente em 1976, que uma mulher chamada Nair Pereira Vieira de Souza, muito atuante nas causas sociais aqui em Piauí, teve a oportunidade de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Piauí, que na época eram 13 cadeiras. Primeira vereadora eleita em Piauí e uma das poucas no estado. Na época, no entanto, Nair não teve vida fácil até ocupar sua cadeira lá. Para começar, na eleição de 76, ocorreu um empate entre ela, Nair, e o também candidato Aldemar Mourão, um candidato conhecidíssimo em Piauí, muito popular, muito gente boa, e era conhecido como Aldemar Doce de Leite, porque ele fabricava um doce excepcional, conhecidíssimo na região. E, para começar, nessa eleição de 76, houve esse empate, né? E, por ser mais velho, o Aldemar ganhou o cargo. Nair tornou-se, então, a primeira suplente e só foi levada ao cargo em consequência de um acidente que ocorreu com outro vereador, o vereador Oscar Alves Rocha, que foi acidentado, parece que um acidente de automóvel, e teve que se afastar, abrindo assim uma vaga para a primeira suplente, Nair Pereira Vieira de Souza, que se tornou, portanto, a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Piauí. Bom, uma outra pioneira no Legislativo em Piauí foi Marlene de Souza Costa, a Marlene do Totonho, que até hoje atua decisivamente, fortemente, nas obras assistenciais de Piauí. Marlene foi a primeira e até hoje a única mulher presidente da Câmara e, mais tarde, a primeira vice-prefeita de Piauí. Marlene foi eleita vereadora em 1997 e, graças ao seu bom desempenho, foi reeleita em 2000. E, em 2001, ela elegeu-se presidente da Câmara, a primeira. Mas, 2 anos depois, em 2003, com a cassação do então prefeito Tatá Tumé, que aconteceu naquela época, e com a determinação da Justiça Eleitoral para a realização de uma nova eleição em Piauí, Marlene foi convidada para compor uma chapa como vice do candidato a prefeito Deco de Mello.
Marlene afasta-se da presidência da Câmara e encara essa candidatura a vice. Deco e Marlene são eleitos com 51% dos votos e a Marlene de Souza Costa tornou-se, então, até ali e até agora, né, a primeira mulher piauiense, 2 vezes vereadora, 1 vez presidente da Câmara e 1 vez vice-prefeita de Piauí. Olha, porque uma coisa é certa. A mulher piauiense atual tem tido sucesso em tudo que ela põe a mão. Comércio, indústria, educação, administração privada, serviço público, meio rural, saúde, profissão liberal e por aí vai. Em todos esses campos, Piauí tem mulheres dando show, fazendo sucesso e ganhando aplauso, menos na política, onde a Shirley carrega sozinha a bandeira de mulher eleita pelo voto. Mas está passando da hora de Piauí desmistificar essa tradição de exclusão da mulher. O sucesso da mulher em outras áreas da vida piauiense mostra que também precisamos delas na vida pública. Piauí precisa do olhar feminino para cuidar da sua gente, cuidar do seu povo, cuidar da sua cidade. Precisa do olhar e precisa da sua inteligência. Na última eleição, nós tivemos 15 candidatas à Câmara e uma única eleita, a vereadora Shirley Faria. Aliás, reeleita para o 3º mandato, o que já dá bem uma ideia do poderio feminino que está em jogo na política piauiense. Mas o que impediu outras mulheres de chegarem à Câmara de Piauí na última eleição? Não é possível que as urnas piauienses, que já abriram espaço para uma Nair 50 anos atrás, uma Marlene logo depois, uma Cida Soares, uma Vânia Guimarães, uma Wanda da Getsemane, uma Nininha Tomé, uma Marina Tomé, e até hoje tem a Shirley fazendo lá o seu trabalho parlamentar. Então é possível que as portas se fecharam para a mulher piauiense em definitivo. Lembrando, aliás, é muito bom a gente lembrar isso, que daqui 4 anos teremos uma nova eleição municipal. Portanto, uma nova oportunidade de renovar os nossos quadros políticos e 4 anos certamente poderão ser o tempo necessário e suficiente para acordar, para despertar a mulher na política de Piauí, a força da mulher na política de Piauí. Eu torço por isso e sei de muita gente que também torce. Bom, muito bem, agora fechando esse nosso segmento político, eu quero mostrar aqui o testemunho de uma autoridade regional. É um prefeito aqui da nossa região sobre uma mulher piauiense que, pela sua história pessoal, pela sua história profissional e principalmente pelo seu comportamento político, a sua dedicação, seu comportamento político e administrativo sério ao longo dos últimos 20 anos, aliás, completados agora, em janeiro de 2025, essa mulher parece realmente ter nascido vocacionada para a política e a administração. Embora ela seja meio avessa à publicidade. O nome dela é Aline Barbosa, é a filha mais velha do saudoso ex-prefeito de Piauí, Marcinho Contador, de quem ela foi assessora direta, foi colaboradora permanente ali ao lado do pai. Em alguns momentos ela foi praticamente uma substituta do pai prefeito e ao longo, portanto, de 2 mandatos altamente produtivos que o Marcinho teve entre 2005 e 2012.
Além disso, a Aline já ocupou cargos importantes na administração do Estado, no mandato do governador Antônio Anastasia, foi dirigente partidária de primeiro escalão no Estado e foi secretária de saúde na administração do prefeito Deco de Mello. Enfrentou, inclusive, a pandemia, né, da Covid. E, por tudo isso, o nome dela muitas vezes foi lembrado para a prefeitura de Piuí. Ela nunca quis, nunca aceitou. Atualmente, a Aline é a secretária de saúde da prefeitura de Capitólio. E quem dá um depoimento lúcido, perfeito sobre ela, sobre o seu trabalho naquela pasta, é exatamente o prefeito Cristiano Geraldo da Silva, o Cristiano Gerardão, a quem eu aproveito para agradecer aqui por essa participação aqui na Web TV Piuí. Obrigado, Cristiano, e vamos ao depoimento dele sobre a nossa amiga Aline Barbosa. Roda aí. Olá, tudo bem? Cristiano Gerardão, prefeito de Capitólio. Bom, pessoal, eu tô aqui para falar de uma pessoa muito especial, né, que eu conheci não há muito tempo, mas que desde quando eu a conheci, eu sempre admirei muito a postura, né, e as ações dessa pessoa, que é a Aline Barbosa, lá de Piuí, filha do saudoso Marcinho Contador, né, que foi prefeito na cidade de Piuí. Ela que tem uma competência de trabalho gigantesca, né? Ela que é uma mãe, demonstra aí ser uma mãe muito atenciosa, muito cuidadosa com suas filhas, né? Ela que teve uma perda inestimável, né? Que foi a perda aí de seu marido, Alessandro, filho do Zé Coco, lá de Capitólio, amigo, parente nosso, né? Da nossa família. Então, que, né, com muito trabalho, com muito custo, ela superou tudo isso, né? E vem aí terminando de criar suas filhas, vem aí desempenhando e desenvolvendo um trabalho sensacional na cidade de Capitólio, na Secretaria de Saúde, né, junto com a nossa secretária adjunta Vanessa, coordenadora de PSF Delma, e ela vem desempenhando um trabalho formidável, né, conseguindo aí números e conquistas muito importantes para a cidade de Capitólio, e tudo isso graças, né, ao conhecimento que ela tem, graças ao relacionamento que ela tem, né, seja no governo do estado, seja no governo federal, e principalmente, né, a facilidade que ela tem de interagir com as pessoas, de interagir dentro da política e de demonstrar a necessidade, né, de desenvolver política pública satisfatória para o município. Então, sou muito grato à Aline, né, admiro muito o trabalho, a pessoa que ela é, e estarei, né, sempre aí disposto a ajudá-la no que for preciso, porque eu sei que ela é uma pessoa que ela está sempre disposta a ajudar quem precisa e a fazer o bem, não só para Capitólio, mas quem necessitar aí da ajuda dela. Valeu, forte abraço, muito obrigado, Aline, por ter dado essa oportunidade, né, para Capitólio e para nossa gestão ter você aí à frente da saúde. Muito obrigado. Muito bem, e agora sim nós vamos conhecer o Dr. André de Paula, um advogado especialista em previdência social que acaba de se estabelecer aqui em Piuí, um especialista em achar solução para você que está com a vida complicada no INSS, a aposentadoria que não sai, o auxílio-doença que não sai, o benefício cancelado, está encostado e não recebe, está mexendo com o inventário, ou qualquer outra demanda legal junto ao INSS. Quem está vivendo isso sabe a trabalheira que isso dá, não é? E o corre-corre, mexer com a papelada, cumprir prazo, a gente sabe que não é fácil. Portanto, se você está passando por isso, e gostaria de ter alguém para te ajudar a colocar a vida em dia, eu te apresento agora o Dr. André de Paula. Olha ele aqui do meu lado. E é um advogado especialista em previdência social, aposentadoria e questões ligadas ao INSS, que acaba de se instalar aqui
com uma grande bagagem profissional e especializações na área. E mais ainda, Dr. André tem a experiência de ter trabalhado durante 5 anos dentro do INSS. E bom, então agora vamos lá para a nossa conversa com ele, Dr. André de Paula. Bom, doutor André, muito obrigado por nos receber aqui e vamos direto ao ponto. O senhor tem 1 minuto para me contar quem é o doutor André de Paula e vai ter outro minuto depois para contar por que o senhor escolheu Piuí entre 853 municípios de Minas Gerais. Vamos lá. Sim, Luciano, é um prazer conversar com você. Eu sou um belo-horizontino, nascido e criado em Belo Horizonte. Sou pianista, com diploma pela UENG, né, Universidade do Estado. Sou também enxadrista. Para quem não sabe, enxadrista é quem joga xadrez, né, um jogador de xadrez. E profissionalmente eu sou advogado. Sou advogado previdenciarista, né, atuo na área de previdência social. Tenho 14 anos de formado. Já trabalhei no INSS, inclusive, já trabalhei 5 anos lá como servidor público. Depois eu acabei pedindo exoneração, fui fazer uma pesquisa no exterior, fui fazer mestrado e doutorado na Alemanha e retornei. Depois que eu retornei, desde quando eu retornei, então, eu estou atuando então, na área de advocacia previdenciária. Muito bem, agora o senhor não me respondeu por que Piuí. Sim. Minas Gerais tem 853 municípios. Por que Piuí? Sim, Piuí, na verdade, eu tenho uma longa história com Piuí, porque quando eu era criança, eu sempre passava férias aqui em Piuí. Então eu sempre tive essa lembrança, né, carinhosa da cidade. Por quê? Porque, assim, meus pais, né, querendo proporcionar viagem de férias para os filhos, né, sem ter muito dinheiro para pagar hotéis, clubes, etc., sempre falaram assim, vamos então passar férias na casa de amigos, né, de parentes, né? E como nós temos amigos e parentes aqui em Piuí, era quase sempre a cidade assim da escolha, né, que a gente veio para passar férias. Então eu tenho bastantes lembranças aqui da infância. Depois veio a adolescência, aí eu entrei na faculdade, as coisas mudaram um pouco, eu fui para o exterior. Mas depois, quando eu voltei, os meus pais já estavam morando aqui, eles mudaram aqui para Piuí quando se aposentaram, e aí me pareceu ser o lugar mais natural também para eu viver e trabalhar. Então, seus pais moram aqui? Sim, eles moram aqui. Quem são seus pais? São Nise e Armênio, são aposentados, são também lá de Belo Horizonte, que resolveram também mudar aqui para Piuí quando eles se aposentaram. Então Piuí foi uma escolha familiar e sim, foi uma escolha coletiva da família e afetiva, né? Sim, coletiva e afetiva, uma escolha familiar e, assim, em última instância, para mim também profissional. Muito bem, doutor André, vamos falar agora de trabalho. O advogado previdenciário é uma espécie de guia para a gente obter benefícios legais, evidentemente, dentro do INSS, aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade e tantas outras coisas, é isso? É um guia? Sim, o advogado previdenciarista é alguém que lida, né, todos os dias com questões previdenciárias e que auxilia as pessoas que têm que lidar com o INSS, geralmente com o INSS, né, de alguma maneira, nas questões, por exemplo, alguém teve um parente que faleceu e vai ter que lidar com uma questão, com um requerimento de pensão por morte, ou então a pessoa está prestes a se aposentar e precisa de orientação no que diz respeito aos seus direitos, a quando é que ela pode requerer a sua aposentadoria, ou mesmo a pessoa teve um benefício do INSS cortado, já recebe o benefício, mas teve o benefício cortado e precisa de alguma defesa, não é, advocatícia. Então essas são as áreas assim que normalmente o advogado previdenciarista atua. Muito bem. Agora o senhor trabalhou 5 anos dentro do INSS, lá dentro, né? Botou a mão na massa lá dentro do INSS. O senhor acha que essa experiência sua lá dentro contribui para o seu trabalho de atendimento hoje às pessoas e principalmente de orientação das pessoas
vamos dizer, na linguagem popular, esse trabalho te ajuda a encontrar o caminho das pedras ali para chegar onde você quer? Sim, certamente, porque assim, quem já teve que lidar com previdência sabe como é complicado, né? Sabe como as regrinhas são difíceis, que muitas vezes é o detalhe do detalhe que decide se a pessoa vai ter direito ou não a um certo benefício, como vai ser feito um recolhimento, né, etc. Então, ter trabalhado lá, eu trabalhei junto à Procuradoria do INSS, que é o órgão que trabalha com ações judiciais contra o INSS, né? Então, eu pude aprender bastante assim como funciona o entendimento da instituição como um todo em relação aos direitos das pessoas. Né? Por exemplo, porque assim, o entendimento do INSS e o da Justiça são entendimentos diferentes, muitas vezes, no que tange ao direito das pessoas. Às vezes o INSS, em alguma questão, é mais generoso do que a Justiça, às vezes a Justiça é mais generosa do que o INSS. Então, ter trabalhado lá no INSS durante alguns anos, né, me permitiu ter essa percepção de como o servidor, né, como o servidor do INSS pensa, como é o entendimento da instituição nos menores detalhes, para a gente poder atender na advocacia o melhor interesse do cliente, né, porque o cliente, às vezes, ele quer fazer um requerimento ali de benefício, e aí cabe ao advogado saber onde é mais estratégico, né? Se fazer esse requerimento na instituição do INSS ou, eventualmente, caso já tenha havido um indeferimento, entrar na Justiça. Muito bem, então você conhece bem aí esses pontos de conflito, né? Agora vamos a um pequeno bate-bola, que é um bate-bola rapidinho. Eu trouxe algumas dúvidas de pessoas que seguem o nosso canal. Então, a primeira delas é a seguinte: eu tenho 59 anos, sempre fui dona de casa, nunca paguei INSS e quero saber se eu vou poder me aposentar. Sim, essa é uma situação muito comum, tipicamente afeta a dona de casa, né? Às vezes a dona de casa passou a vida inteira sendo dona de casa, durante um longo casamento, e quando chega no final da vida não tem um certo amparo, né? Porque ela nunca contribuiu para o INSS e acaba ficando sem esse amparo de renda. Nessa situação, assim, a resposta mais curta é que não. Aposentar, a pessoa que nunca contribuiu para o INSS não pode se aposentar na instituição. Mas há poréns. Porque é o seguinte, o INSS também é um administrador de benefícios assistenciais. Então, existe o chamado benefício de prestação continuada, que é também conhecido como LOAS, que é devido à pessoa de 65 anos ou mais, ou uma pessoa deficiente, que nunca tenha, né, que eventualmente nunca tenha contribuído, mesmo nunca tendo contribuído para o INSS, e que não tenha qualquer renda com a qual ela possa se manter. Uma pessoa que não tem nenhuma renda ou que tem uma renda muito baixa, de até um quarto ou meio salário mínimo, ela pode então fazer jus a um benefício de prestação continuada. Muito bem, então pode ter algumas dificuldades, mas sempre vai haver um caminho alternativo para atingir algum benefício, não é isso? Bom, agora uma outra dúvida aqui, doutor André. Sou mulher, tenho 60 anos e já completei a idade para aposentar, mas o simulador de aposentadoria do INSS na internet diz que ainda faltam 5 anos. E aí? Como é que eu posso resolver isso? É possível? Sim, essa também é uma questão bastante comum, porque as pessoas têm usado cada vez mais o simulador do INSS, né? Seja no aplicativo do meu INSS, seja no computador diretamente. Só que muitas vezes o simulador não é exato. Assim, a Previdência tem investido muito em aprimorá-lo, mas ele continua muito inexato. Então, a dica que nós damos na prática previdenciária é que, infelizmente, não se pode confiar no tempo, na contagem de tempo do simulador do INSS. E eu vou dar alguns exemplos aqui para você ver, só para ter uma ideia, né, de como funciona isso, né? Por exemplo, professores aposentam-se geralmente com 5 anos a menos. Eles têm que trabalhar 5 anos a menos, professores aí de ensino médio e infantil.
Mas quando eles vão lá no site do INSS fazer uma simulação, ele simplesmente não considera esse desconto de 5 anos. Um outro exemplo é alguém que tenha trabalhado, por exemplo, em trabalhos com insalubridade ou periculosidade, que são períodos que contam a mais na contagem de tempo para a aposentadoria, porém, em regra, também não são considerados pelo simulador. Então, ele não faz esse tipo de desconto automaticamente. Então, para a pessoa saber, de fato, qual é o tempo real que ela tem, ela vai ter que procurar uma ajuda especializada. Ou seja, cada caso é um caso. Sim, a Previdência tem muitas regrinhas, não é? E é muito importante que a pessoa analise a sua situação particular, não é? Bom, então é isso aí. Eu acho que aí nós caímos naquela questão do guia. Né? Quer dizer, o guia, o advogado que está acompanhando a pessoa, vai usar a lupa para saber exatamente qual é o problema que ele está lidando. Né? Não há uma regra geral, vai ser caso a caso mesmo. Doutor André, uma outra aqui, vale a pena pagar mais de INSS no final nos últimos anos, antes de se aposentar? Porque isso aumenta o valor da minha aposentadoria? Bom, isso já foi o caso na história. Antigamente, até 1998, existia uma regra de que a pessoa se aposentava e, para fazer o cálculo da aposentadoria, eram considerados os últimos 3 anos de contribuição. Praticamente, tem alguns outros detalhes, mas era basicamente as últimas 36 contribuições. Então, aquela pessoa empregada, por exemplo, que tinha um aumento de salário aí no final da sua carreira, acabava se aposentando a mais. Só que aí, já em 99, isso mudou e se tornou mais complexo ainda com a reforma da Previdência, que aconteceu em 2019. E hoje em dia não faz tanta diferença assim, porque a pessoa se aposenta e o valor da renda mensal inicial da sua aposentadoria a base de cálculo é a média de todos os salários de contribuição de todo o período contributivo. Então, se a pessoa contribuir a mais nos 3 últimos anos, geralmente ou não faz nenhuma diferença ou vai fazer uma diferença menor do que a pessoa normalmente espera. Agora, um outro caso aqui. Eu separei do meu marido, mas nós não registramos o divórcio. E ele morreu recentemente. Eu tenho direito à pensão do INSS? Essa é uma situação que costuma gerar bastante conflito na prática, porque é o seguinte, normalmente, imaginemos aí que João e Maria estiveram casados durante 20 anos, e aí eles se separaram. Normalmente, depois de um tempo, acaba havendo uma união estável depois desse casamento, depois da separação. Tendo ou não havido o divórcio formalmente no cartório. E aí, se vier, por exemplo, acontecer o óbito do João, aí sempre se coloca a questão, quem tem direito à pensão por morte? A nova companheira, que foi a pessoa que o acompanhou até os últimos anos de vida, ou a esposa que tem um casamento ainda registrado no cartório, embora já tenha havido uma separação de fato. A resposta também depende para muitos casos. Caso a seguinte, caso. Em primeiro lugar, a lei protege igualmente união estável e casamento, de maneira que é bem claro que nessa situação a companheira terá direito à pensão por morte. Mas a esposa, que ainda está registrada, mas separada de fato, ela pode ter direito também, mesmo tendo sido separada, se ela recebia pensão alimentícia do falecido ou qualquer outro tipo de ajuda econômica. E aí isso caracterizaria uma situação de dependência econômica que a faria fazer jus também à pensão por morte. Pois tá vendo, é confuso mesmo. O INSS é um negócio muito confuso e para isso você precisa de alguém que entenda dessa dinâmica aí. Ô, doutor André, agora para a gente fechar, quem é que precisa dos serviços de um advogado especialista em previdência social? Sim, o advogado previdenciarista, essa é uma especialização relativamente nova, O que as pessoas conhecem normalmente é o advogado civilista, é o criminalista, etc.
Mas é uma especialidade que surgiu precisamente em razão dessa dificuldade, da complexidade das regras previdenciárias. Pois é, nós podemos dizer que essa especialidade do advogado previdenciário, ela está se tornando mais evidente agora com a complexificação, com a complexidade que está ganhando a legislação previdenciária? Sim, certamente, porque principalmente a reforma previdenciária, né, que aconteceu em 2019, trouxe uma série de regras de transição de aposentadoria, não é? E a pessoa aí que está prestes a se aposentar, ela precisa de saber, não é, qual é o tempo de contribuição que ela realmente tem, em qual regra que ela vai se enquadrar, quanto tempo que ela realmente ainda precisa trabalhar e, em especial, se ela, o dia que ela finalmente vai poder ir lá no INSS para requerer a tão sonhada aposentadoria, não é? E se há estratégias, talvez, de contribuição, se ela deve pagar carnê, quanto que ela deve pagar, continuar pagando no carnê até se aposentar. Então, é uma área em que o profissional é um guia nesse sentido de que a gente chama hoje em dia de planejamento previdenciário, né? Muito bem, então é isso. Se você está numa situação dessas, se está precisando desse guia para te conduzir, te orientar ali dentro do INSS, nós estamos apresentando aqui o Dr. André de Paula, que você está vendo, entende tudo desse assunto, e a palavra é sua para a gente encerrar. Sim, muito obrigado, Luciano, pela entrevista, foi um prazer. E eu estou à disposição para receber, né, questionamentos e quaisquer demandas, né, das pessoas, dos seus ouvintes, não é? Que podem me contactar, eu mesmo atendo diretamente lá no WhatsApp. Muito bem, muito obrigado, boa sorte, que Piauí seja um bom mercado de trabalho para você e que você seja um ganho a mais para o meio da advocacia em Piauí. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano. Web TV Piauí, um canal dedicado a Piauí e piauienses. Tem o apoio cultural de Piauí Tênis Clube, o grande centro de esportes, lazer e saúde da família piauiense. Centro Médico Veterinário Ribeiro, o mais tradicional centro de saúde animal do Oeste Mineiro. Centro Profissional Liberal Dr. Arnaldo Soares Alves, uma advocacia de resultados. Marcopan Mercearia, a casa de carnes, padaria e confeitaria, crescendo com Jardim América e evoluindo com Piauí. RF Buffet, da reunião de família ao jantar social, sua festa pronta, com estilo e assinatura RF Buffet. Vila Caipira, o melhor sabor da vida em queijos, doces, salames, defumados e petiscos regionais. Farmarília, a farmácia do preço baixo. Rede Far Melhor, 300 lojas em todo o país. Faz bem para a saúde e faz bem para o seu bolso. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência e confiabilidade em serviços contábeis e consultoria. Clínica de Olhos Dr. Roberto Oliveira Santos, 26 anos ajudando as pessoas a verem a vida com bons olhos. Ótica Objetiva, a modernidade em óculos, as marcas do momento e o atendimento mais atencioso da região.